Na última quinta-feira, dia 16 de março, os dirigentes sindicais Thiago Henrique e Weber Barbosa participaram de uma reunião com o presidente dos Correios, Fabiano Silva, em Brasília. Entre os pontos tratados, os principais foram relacionados à reconquista dos direitos retirados na última gestão e o fortalecimento da empresa. Além disso, os representantes da categoria presentes na reunião falaram ainda sobre as cobranças abusivas no Postal Saúde, principalmente para os aposentados e trabalhadores na ativa, suspensão dos SDs, perseguições e demissões de sindicalistas, direitos das mulheres e liberação de diretores sindicais. O Sintec-TGO convoca todos os trabalhadores filiados e trabalhadoras filiadas a participarem da Assembleia Geral Ordinária de Prestação de Contas, que acontecerá na próxima quinta-feira, dia 23 de março. A Assembleia será realizada na sede do sindicato, localizado na Rua Anhangá, na Vila Brasília, em Aparecida de Goiânia, a partir das 18h30. Na ocasião, será apresentada toda a contabilidade do sindicato referente ao segundo semestre de 2022. Eu sou Larissa Machado e esse foi mais um Giro Sindical do Plantão Essetista na Luta. Até a próxima edição. Trabalhador que já foi realinhado para dizer, eu não quero contratar esse perito, estou satisfeito com as referências que eu já recebi. Ele pode não contratar? Ele tem esse direito? Claro que ele pode. A gente gostaria que todo mundo fizesse a contratação porque ela não ficou onerosa. O valor ficou R$ 1.250. Se for pago à vista, vai ser pago R$ 1.000. E esses 1.250 podem, inclusive, ser parcelados em 10 vezes. E no final, 1% do valor que for recebido. Aquele que não fizer esse pagamento nesse primeiro momento, que é o aposentado, a pessoa que não teve realinhamento, vai pagar 2%. Então é um valor bem abaixo do que no mercado se faria para ter um auxiliar técnico. O que isso vai trazer? Tranquilidade para a gente analisar se para aquele trabalhador vale a pena ele não discutir pelo ajuste do realinhamento integral e aceitar o que foi feito pelo correio. E lá na frente, mesmo ele tendo aceitado, quando sair o cálculo, também fazer a análise do cálculo e dizer, olha, está tanto a menor do que você teria direito. Mesmo assim você quer ou você quer discutir essa diferença? Aquele trabalhador que fizer o cálculo terá condições de debater todas essas duas questões, o ajuste do realinhamento e o ajuste do cálculo. Aquele que não fizer vai concordar com o realinhamento e vai concordar com o cálculo, mas fará isso às cegas, sem ter o parâmetro feito pelo auxiliar técnico. Em suma, então, Dirlene, esse trabalhador que quiser aceitar o realinhamento feito pelo correio e lá na frente também aceitar o cálculo, ele vai assinar um termo de ciência de que aquilo lá não passou por uma análise técnica e que ele concorda mesmo sabendo que poderá ter prejuízo no seu salário, no realinhamento e no cálculo das vencidas. Esse foi mais um bate-papo jurídico para tentar esclarecer, tirar dúvidas de vocês, trabalhadores. Esse processo é um processo de volume muito grande, tem vários questionamentos, muitas dúvidas, mas a gente vai estar fazendo outros bate-papos para esclarecer mais sobre esse processo e outros processos. O telefone dos dirigentes sindicais vão estar aqui embaixo para que vocês possam entrar em contato, tirar a dúvida, esclarecer. Ligue no sindicato, entre em contato com a gente de qualquer forma, por e-mail, por telefone, por WhatsApp. E é isso. Esse é mais um bate-papo nosso. Fique ligado que teremos outros bate-papos de outros processos. Sintec-TGO, na luta sempre. Olá, bom dia. Eu sou Larissa Machado e começamos agora mais uma edição do quadro Classe Trabalhadora em Debate do programa Plantão Essetista. Nesta manhã estamos recebendo aqui o secretário de Comunicação, o Weber Barbosa. Seja bem-vindo, Weber. Bom dia, Larissa. Bom dia a todos e a todas, todos. Eu sou Weber Barbosa, secretário de Comunicação na atual direção após essa eleição que teve em fevereiro. Eu estou na pasta de Secretaria de Comunicação e Imprensa do Sindicato, Sintec-TGO.
Bom, Weber, na última quinta-feira, dia 16 de março, você esteve em Brasília junto com o Thiago em uma reunião com o presidente dos Correios, né, o Fabiano Silva. Você pode contar um pouquinho como foi essa reunião? Quais foram os principais assuntos tratados? Sim, eu fui para essa reunião, Larissa, representando a federação, que eu também faço parte da direção da FENTECH, e aí eu convidei o Thiago para ir participar também junto com a gente, para ele já ir se inteirando das pautas nacionais, como ele é o novo secretário-geral do SINTECT. E aí era uma reunião muito esperada por todos nós, porque depois que nós passamos mais de 4 anos sem qualquer diálogo com a gestão da empresa, a gente ansiava muito por ter essa reunião para poder discutir assuntos que são caros para a categoria, né? Conseguimos, inclusive, debater vários pontos com relação às percas que nós tivemos do acordo coletivo de 2020, naquela campanha salarial, que nós perdemos 52 cláusulas do acordo coletivo nosso, e conseguimos pontuar outras questões, como, por exemplo, a suspensão do SD, dos SDs da morte, a falta de pagamento devido a lançamento errado, a erros de processamento, que já tem trabalhador aí que tem 6 meses, 1 ano, que não recebe a ADC, que ficou o sábado o repouso trabalhado para trás, que não paga. Tudo isso nós conseguimos pontuar. A questão dos filhos com necessidades especiais, e pontuamos também, que é uma questão que é muito valorosa para nós, a nossa categoria, que tem afetado muito o dia a dia dos trabalhadores, é a questão do clima organizacional na empresa. O clima organizacional, nós debatemos muito essa tecla, porque a quantidade de assédio moral que tem acontecido no âmbito da ECT, da empresa, tanto na SEGO quanto em todo o país, tem sido muito grande. E nós conseguimos pontuar para o Fabiano Silva, que é o novo presidente da ECT, todos os pontos, e debatemos falamos também sobre a composição da direção da empresa, tanto lá em Brasília quanto nas SES. Enfatizamos para ele a importância dele estar procurando pessoas que estão alinhadas com esse novo projeto de governo, que é uma nova lógica para a classe trabalhadora, que é a busca por uma nova diretriz para as relações de trabalho. E aí deixamos claro para ele que o nosso anseio de que a gente tenha uma gestão mais humanizada, que a gente tenha a reconquista dos nossos direitos, que nós tínhamos, que infelizmente foram retirados naquela campanha salarial e entre outros, porque o governo passado tinha o intuito de desmontar a empresa, de enxugar para vender. Conseguimos passar sem que isso aconteça devido à nossa luta. Mas hoje nós temos um anseio de que a reconquista dos nossos direitos, falamos da importância de se fortalecer a empresa e de se fazer concurso público. Precisamos urgente de concurso público e que fosse suspenso. Ele nos atendeu no que diz respeito ao SD, e foi muito, inclusive assinou uma portaria que já foi divulgada para todo mundo, da suspensão desses SDs. Que a gente apelidou como SD da morte, porque tem massacrado e tem adoecido os trabalhadores nas unidades de trabalho. Certo, Weber. É até importante você falar isso, que nós já vamos entrando no tema do debate de hoje, que é realmente as lutas na categoria pós-eleição do presidente Lula. Nós tivemos aí vários retrocessos, né, nos últimos anos, desde o golpe da presidenta Dilma Rousseff. Então a gente teve o governo Temer com a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, depois tivemos o Bolsonaro aí no meio de uma pandemia, e como você falou, foram retiradas várias cláusulas importantes do acordo coletivo de trabalho da categoria setista. E então a gente teve a eleição do Lula e a classe trabalhadora começou a ter um pouco mais de esperança, né? E essa reunião mostra um pouco isso, né? De conseguir um diálogo com o presidente dos Correios, que nos anos anteriores vocês não tiveram, certo? Sim, foram 6 anos de retrocesso, foram 6 anos desde o golpe de 2016 contra a presidenta Dilma, o golpe midiático parlamentar que tirou a presidenta eleita democraticamente. De lá para cá, foram só retrocessos, tanto para a categoria de Correios
como para toda a classe trabalhadora. Né? E agora, essa reunião que houve com o Fabiano Silva, que é o atual presidente dos Correios, ela já é uma sinalização de que um novo tempo começou para os trabalhadores. Um novo tempo começou para a categoria, no sentido de que ele já sinalizou de que quer chegar na campanha salarial com um acordo coletivo já bem encaminhado, ou seja, vai se montar uma mesa nacional de negociação, projeto que o Lula já colocou em outras categorias, para que a gente vá discutindo as questões sociais, as questões sociais da categoria, como acompanhamento de filho ao médico, direitos da mulher, direito ao empregado estudante, a questão das liberações sindicais. Então, para que a gente chegue lá no mês de agosto, setembro, quando começa a efervescência da nossa campanha salarial, a gente tenha já uma boa parte já resolvida aqui nas questões sociais. E aí fica só o índice econômico para a gente discutir nas assembleias ou seja, é um alento, porque nós acabamos de sair de uma gestão que sequer quis receber e sequer permitia que a gente acessasse as unidades. E foi um grande problema para nós, talvez um dos maiores, essa questão da gente não poder entrar nas unidades para poder falar com os trabalhadores, para ouvir as demandas das unidades, para levar as informações referentes às lutas da categoria. Nós tivemos que nos desdobrar para conseguir acessar os trabalhadores, mas que agora a gente já tem um alento de que isso também será resolvido com a volta das cláusulas que concernem a isso, a esse ponto de acesso às dependências também. Certo. Então, a classe trabalhadora, os excetistas podem esperar, então, o retorno dessas cláusulas. Você, enquanto dirigente sindical e representante da FENTECT, acha que essas cláusulas vão voltar, por exemplo? O presidente da ECT já sinalizou que algumas delas agora, dessas que não envolvem reflexos econômicos, já vão voltar. Inclusive, ele garantiu para a gente, na reunião, de que ia colocá-las consignadas em manual. Né? Não precisa estar no acordo, mas estando no manual, nos manuais da empresa, representa que a própria empresa já reconhece, né, que tinha o direito. Então, a gente não deve também pensar que vamos conquistar tudo. Exato. De uma vez só. Porque foi muita coisa que perdeu. O Lula vai ter uma dificuldade enorme com essa questão da governabilidade para reconstruir o país, porque foi uma eleição acirradíssima, com apenas 2 milhões de diferença de um para o outro, dos que ganhou, ou seja, bem dividida. Então, assim, ele está num governo em disputa, onde a todo momento ele vai ter que estar buscando negociar com a Câmara, com o Congresso, para poder conseguir governar e passar os projetos que ele tem, que traz benefícios para os trabalhadores, para toda a classe trabalhadora. Então, eu não teria, assim, não garantiria que a gente vá reconquistar tudo de imediato, mas que pelo menos vamos avançar bastante diante de tudo que nós perdemos, porque nós perdemos foi quase todo o acordo coletivo. Né? Ficamos quase que só com a CLT na mão. Nós tínhamos 78 cláusulas de acordo coletivo, perdemos 52 cláusulas, a categoria quase que do dia para a noite ficou quase que só com a CLT na mão. Os chefes cresceram extraordinariamente na questão de assediar e de massacrar nas unidades, né? A truculência foi nas alturas. Então, assim, a gente já tem um alento de que vamos reconquistar. Eu não posso garantir aqui, para todos os trabalhadores e trabalhadoras que estiverem ouvindo, que a gente vá reconquistar tudo nesse ano. Mas uma boa parte a gente já tem um alento de que inclusive ele já falou nessa reunião, de que questões das mulheres, questões das liberações sindicais, questões de redimensionamento de carga, atestado para acompanhante, para filhos e esposa, atestado de acompanhamento. Já vão ser questões que são questões sociais, que não envolvem um reflexo econômico tão grande ou quase que nenhum, que já vai estar sendo revisto. Né? Certo. E aí nós já entramos então no assunto mais geral da classe trabalhadora.
Você, enquanto do movimento, o que você acha que a classe trabalhadora precisa discutir neste ano enquanto governo Lula mesmo? A gente tem reforma trabalhista, previdência, quais outros benefícios que a classe trabalhadora perdeu nos últimos anos que poderão ser pontos de pauta aí, né? Nos congressos de todas as categorias, por exemplo. O Lula já teve uma reunião com as centrais sindicais, onde já sinalizou a criação de um grupo de trabalho para discutir uma nova política de valorização do salário mínimo. É central essa questão de discutir a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, porque foram reformas nefastas para os trabalhadores, né? Tinha um intuito, a reforma trabalhista, por exemplo, lá no Temer, tinha um discurso de que ia aumentar o emprego e distribuição de renda. Não foi isso que aconteceu. Com a reforma da Previdência também não houve, foi um retrocesso geral para toda a classe trabalhadora, e que esses pontos de valorização do salário mínimo, de revisão da reforma trabalhista, de revisão da reforma da Previdência, são pontos centrais que a classe trabalhadora precisa debater e precisa chamar o governo para discutir, para rediscutir. Certo. E uma questão que eu acho importante a gente falar é igual a reforma da Previdência. Infelizmente, muitos trabalhadores só percebem a perca que eles tiveram quando eles vão aposentar, né? Muitas vezes, apesar dos vários debates que os movimentos sociais tentaram ter com a sociedade, a CUT principalmente, né? Teve muitas assembleias, muitas greves em prol da reforma da Previdência, mas infelizmente muitas pessoas só percebem isso quando elas vão aposentar, né? Quando elas chegam ali no momento de aposentar e percebem que elas não vão receber o salário 100%. Elas vão receber uma porcentagem porque ou não tem a idade mínima, que hoje em dia é 65 anos para os homens, mas tem um tempo de contribuição, né? Então isso representa uma grande perca para os trabalhadores que vão ter que trabalhar mais tempo para conseguir se aposentar com um salário mínimo, né? Por exemplo. Sim, é isso que a gente tem que voltar para a mesa para discutir e trazer essa consciência para todos os trabalhadores e trabalhadoras, porque quando da época da reforma trabalhista, eu escutei de muita gente nos Correios, né, que é a categoria que eu pertenço, de que a gente não tinha que discutir a reforma trabalhista, de que isso não era assunto para o sindicato se envolver, sendo que é um assunto que envolve todos os trabalhadores que fazem parte da CLT. Em nosso caso, nós somos seletistas, e o que nós temos acima da CLT é o acordo coletivo, que foi arrancado em 2020, que nós caímos quase que 100% na CLT. Aí o trabalhador entendeu que esse assunto afeta a categoria. Sim. Né? Que o sindicato, por ser um sindicato que representa e defende os trabalhadores, ele tem que se inteirar desses assuntos também e trazer para a categoria as informações e chamar para a unidade para fazer o enfrentamento quando for necessário. Isso, por isso que é tão importante os trabalhadores participarem das assembleias do sindicato, dos cursos de formações, para entender, né? Porque realmente na época da reforma trabalhista foi pregado muito o discurso que as pessoas iam poder ter vários empregos, iam trabalhar menos horas, ter vários empregos e consequentemente ganhar mais. E não foi isso que a gente viu, né? O que a gente viu foi a precarização mesmo das relações de trabalho, foram o aumento das pessoas com CNPJ, mas, né, abrindo o MEI, mas isso não quer dizer que a pessoa virou empresário. Na verdade, ela só está tentando ali um meio de manter sua família, muitas vezes sair ali de largar de ser um vendedor autônomo, por exemplo, e ter uma pequena empresa, mas que muitas vezes isso não representa um grande ganho salarial, não representa, na verdade, perca de direitos, né? Muitas pessoas hoje em dia não são contratadas como CLT, mas são contratadas como MEI, mas precisam cumprir ali um horário, né, das 8 às 6 horas da tarde, não tem plano de saúde, não tem férias, não tem nenhuma garantia, né? Ela só está ali ganhando aquele salário fixo, pronto, e acabou. E as empresas explorando ainda mais os trabalhadores, né? A gente percebe muito isso. Então, fica o convite para as pessoas estarem se inteirando, né, nas causas. O que houve na reforma trabalhista foi uma precarização das relações de trabalho, como você disse, né, como você bem frisou, a flexibilização da legislação vigente e a dificultação do acesso aos trabalhadores ao judiciário.
para poder Tem isso também. cobrar os seus direitos, que muitas vezes, na maioria das vezes, são negligenciados pela empresa, né? Pelas empresas, pelos patrões. Eu vou dizer tudo porque afeta a todos, né? Então foram três pilares, que era a precarização das relações de trabalho, a flexibilização dos direitos e a dificultação dos trabalhadores ao acesso da justiça para defender seus interesses, seus direitos. E aí, Esses né? eram os pilares. Então, não tinha esse discurso, não tinha esse fundo de que era para melhorar. Na verdade, o que houve foi, além de dizer que ela barateou o preço da mão de obra. Tem isso. Então, Weber, você que participa sempre, né, do movimento nacional da classe trabalhadora, representando os sindicatos também, principalmente junto com a federação, o que você acha que são os principais desafios e possíveis conquistas para a classe trabalhadora e para os excetistas neste ano, então? Neste ano é a reconquista dos nossos direitos, né, como já bem disse. Não posso dizer que a gente vai conseguir recuperar todas as 52 cláusulas que nós perdemos, mas que a gente tem que se organizar enquanto trabalhadores e trabalhadoras, excetistas e toda a sociedade, tanto pela revisão da reforma trabalhista como da previdenciária e na nossa campanha salarial, que já está quase começando. Quero deixar bem frisado já para os trabalhadores dos Correios, que nós já estamos quase entrando na fase de tirada de delegados para participar do Congresso da Federação, onde a gente monta a nossa pauta para a database, para começar a discutir tudo que nós perdemos. Então, assim, a nossa pauta é a reconquista do que nós perdemos lá em 2020. Aí engloba tudo. Vamos conseguir, aí vai depender da nossa correlação de força, do quanto a categoria está organizada para fazer esse enfrentamento. Porque não é porque o governo Lula assumiu o PT que a gente vai agora virar correia de transmissão. Que a gente vai sentar e falar, não, vai vir tudo na nossa mão. Isso, ficar sentado Vai esperando. depender da nossa organização, e se precisar de fazer enfrentamento de greve, nós faremos, porque nós estamos no governo que era sindicalista. Então não é porque agora entrou o governo Lula que nós vamos afrouxar a rédea e falar assim. A gente entende, é claro, que tem as dificuldades em nome da governabilidade, mas a gente sabe também que a empresa é lucrativa, não é deficitária, né? Saímos, graças a Deus, daquele fantasma que quase se tornou real, que era a privatização, né? Mas que temos uma pauta que a empresa já bancava. Ela já bancava essa pauta em 2020, quando foi tudo tirado. Então apresentou um lucro exorbitante aí depois de 2020, devido também a essa retirada de quase tudo que foi tirado, né? E também do avanço do e-commerce. Então, a gente entende que o país está um retrocesso geral. Foi feito um desmonte terrível em todas as instituições, um ataque a tudo quanto é lugar. A empresa ficou jogada às traças nesse momento, nos 4 anos do governo Bolsonaro. Soltaram a rédea de tudo. Mas a gente entende também que a pauta que nós temos já era uma pauta que era garantida pelo governo, né, antes de 2020. E que é possível sim a gente recuperar. Se não tudo ou quase tudo. Só que aí vai depender da nossa organização enquanto trabalhadores e trabalhadoras nos Correios. E aí o sindicato vai fazer o seu papel, vai cumprir o seu papel, as representações sindicais vão se organizar com toda certeza e chamar os trabalhadores. Se necessário, a gente faz o enfrentamento, como sempre fizemos, porque essa categoria nunca fugiu à luta. É uma categoria guerreira, que fizemos greve em 2019, primeira categoria que fez greve em pleno governo Bolsonaro, contra o Bolsonaro, contra a política nefasta que Bolsonaro colocou para toda a classe trabalhadora e para todos os sindicatos. Em 2020 fizemos 36 dias de greve, onde tivemos aquele ataque brutal lá no TST, em conluio com o governo. E depois, em 2021, nós conseguimos fechar. 2022 conseguimos fechar novamente, reconquistamos algumas coisas, mas ficamos aí 4 anos quase que só nos defendendo, né? Só defendendo dos ataques que vinham. Não tivemos conquistas. E agora o momento é auspicioso, né? Já estamos num governo que dialoga. O presidente da ECT já
sinalizou nesse sentido de abertura de diálogo com essa reunião e que eu tenho boas esperanças com relação aos próximos dias. Certo. Então esse foi mais um quadro Classe Trabalhadora em Debate. Obrigado pela presença, Weber. E o Weber que vai voltar também mais na frente aí para falar sobre essas questões, sobre os debates da campanha salarial e convidando sempre os trabalhadores a participarem, né, Weber? Sim, eu estarei sempre aqui nos próximos dias para poder estar falando do período da campanha salarial que está quase começando. E sendo montada essa mesa nacional de negociação permanente para estar passando os informes para os trabalhadores e trabalhadoras, que a gente passa pelos informes oficiais, pelo e-mail, mas esse diálogo também deve ser feito nas unidades, nas visitas setoriais, em reuniões setoriais e aqui por esse canal, que é um canal que o trabalhador pode estar mesmo trabalhando ali e ouvindo a gente falar. Né, e chamando para ficar atentos aos chamados do sindicato, para as próximas assembleias, para a tirada de delegados, para a montagem da pauta. Daqui uns dias, Larissa, vai ter a eleição para delegados sindicais, né, para o pleito do ano que vem, 1 ano e meio que dura o pleito de delegado. Então já vai abrir o processo eleitoral agora para inscrição das pessoas interessadas nas unidades a partir do dia 30, vão estar lançando o edital e fazendo eleição onde se fizer necessário. Né? Então eu agradeço a todos pela oportunidade, saúdo a todos os trabalhadores e trabalhadoras dos Correios e de toda a classe trabalhadora, com saudações sindicais e sempre que precisar eu estou à disposição. Certo. Esse foi mais um quadro Classe Trabalhadora em Debate, do plantão ECETista. E lembrando que na próxima quinta-feira, a partir das 18h30, tem Assembleia de Prestação de Contas aqui na sede do sindicato, localizado na rua Anhangá, na Vila Brasília. Contamos com a presença de todos os filiados e filiadas. Até mais.